Imagine um homem acostumado aos aplausos, aos holofotes, aos palcos lotados. Um artista que carrega o peso da fama, a saudade de um irmão que partiu cedo demais e os desafios de uma carreira que nunca foi fácil. Agora imagine que, por trás de todo esse brilho, existe algo que poucos conhecem. Algo que não está nas manchetes, nem nas músicas. Existe um segredo silencioso que o acompanha todos os dias. Antes de cada show, antes de cada decisão importante, antes de dormir. Um ritual simples, mas poderoso. Uma oração. Essa não é apenas uma história de sucesso. É uma história de fé, de superação, de conexão com o divino. Leonardo, o ícone da música sertaneja, tem algo que vai muito além do talento e da voz marcante. Ele tem uma disciplina espiritual que o guia desde os primeiros passos da carreira até os momentos mais difíceis da vida. E hoje você vai conhecer o lado que nunca aparece no palco. A força invisível que sustenta o homem por trás do artista. Neste vídeo, você vai descobrir como uma oração ensinada por sua mãe se transformou em um escudo espiritual. Vai conhecer os milagres que ele testemunhou, os livramentos, as curas e os momentos em que a fé foi o único caminho possível. Prepare-se para uma jornada emocionante, cheia de verdade, esperança e inspiração. Porque quando a fé se torna rotina, os milagres se tornam possíveis. E essa é a história de Leonardo. A trajetória de Leonardo vai muito além dos aplausos, dos palcos iluminados e das canções que embalaram o coração do Brasil. Por trás do ídolo sertanejo que conquistou o país, com sua voz marcante e carisma inconfundível, existe uma história profunda, carregada de fé, espiritualidade e uma conexão íntima com o divino. Pouca gente conhece esse lado oculto de Leonardo. Um lado que ele guarda com carinho, quase como um segredo precioso. Em diversas entrevistas, entre um show e outro, nos bastidores da fama, o cantor já revelou que existe algo maior guiando seus passos. Uma força invisível, mas extremamente poderosa, que ele sente presente em todos os momentos cruciais de sua vida. E essa força, segundo ele mesmo, vem de uma oração. Uma prece que se tornou seu ritual sagrado, seu amuleto de proteção, sua ponte direta com Deus. É uma oração que Leonardo repete todos os dias, sem falhar. Antes de abrir a porta de casa, antes de subir no palco diante de milhares de pessoas, e até mesmo antes de fechar os olhos para dormir. Essa oração não é apenas um costume ou uma superstição. Para Leonardo, ela é um escudo espiritual, uma verdadeira armadura contra tudo o que pode dar errado. Ele acredita de forma absoluta que essa prece é responsável por muitos milagres que marcaram sua vida. Desde livramentos impressionantes, como acidentes que poderiam ter sido fatais, até curas que os médicos não souberam explicar, e momentos de prosperidade que surgiram em fases onde tudo parecia perdido. O cantor já contou que houve épocas em que sua carreira enfrentava turbulências, incertezas e até críticas pesadas. Mas, mesmo nesses momentos, ele manteve sua fé inabalável, repetindo sua oração como se fosse uma canção silenciosa para o universo. E de forma quase mágica, portas se abriram, caminhos se iluminaram, e oportunidades inesperadas surgiram. É por isso que, para Leonardo, essa oração tem um valor que vai além das palavras. Ela representa tudo o que há de mais puro em sua relação com a vida, com sua história, com sua essência. O mais emocionante é a origem dessa oração. Ela não veio de um livro, de um padre famoso ou de algum guru espiritual. Foi ensinada por sua mãe, Dona Carmen, uma mulher simples, de fé imensa, que sempre acreditou na força da oração como caminho para superar qualquer dificuldade. Leonardo conta que, desde pequeno, via sua mãe rezar em silêncio, com lágrimas nos olhos e um brilho de esperança no olhar. Foi com ela que aprendeu que orar é conversar com Deus de forma íntima, verdadeira, sem máscaras. Com o passar dos anos,
essa prece foi ganhando ainda mais força. Leonardo não apenas decorou as palavras que ouviu de Dona Carmen, ele as fortaleceu com sua própria fé, com sua própria entrega, transformando cada verso da oração em uma declaração de confiança absoluta no destino. Hoje, mesmo sendo um dos maiores nomes da música brasileira, com milhares de fãs, fama e fortuna, Leonardo ainda se ajoelha em silêncio, fecha os olhos e sussurra a mesma oração que ouviu da mãe na infância. Para ele, essa é a maior herança que já recebeu e a que mais faz questão de preservar. Um dos momentos mais intensos e emocionantes da vida de Leonardo, que ele carrega no coração como um verdadeiro testemunho do poder da fé, aconteceu em 2011, ano que ele jamais vai esquecer. Naquela noite, após cumprir um compromisso profissional, ele pegou a estrada sozinho, dirigindo seu carro, como já havia feito tantas outras vezes ao longo da carreira. O que ninguém imaginava era que, naquele trajeto aparentemente comum, ele viveria um dos maiores livramentos de sua vida. Em determinado momento, por motivos que até hoje ele prefere não tentar explicar racionalmente, Leonardo perdeu o controle do veículo. O carro saiu da pista, capotou e ficou completamente destruído. As imagens do acidente circularam pela imprensa na época e chocaram o Brasil. Quem viu o estado do carro não acreditava que alguém pudesse ter saído dali com vida. Mas contra todas as expectativas, Leonardo escapou com apenas ferimentos leves. Nada que colocasse sua vida em risco. Para muitos, aquilo foi sorte. Para outros, coincidência. Mas para Leonardo, foi um milagre. E ele não tem a menor dúvida. Foi a oração que ele havia feito antes de sair, a mesma que recita todos os dias com fé inabalável, que o protegeu naquele momento. Leonardo lembra com detalhes daquela noite. Ele conta que, antes de entrar no carro, encostou-se no banco do motorista, fechou os olhos e, mesmo cansado, fez sua oração com a mesma devoção de sempre. Pediu proteção, luz no caminho e que Deus o acompanhasse durante o trajeto. E foi justamente essa conexão com o divino que, segundo ele, o envolveu como um escudo invisível no momento do impacto. O susto foi imenso. A dor física, inevitável. Mas o sentimento mais forte que ficou em seu coração foi o de gratidão. Gratidão por estar vivo, por poder abraçar sua família novamente, por ter mais uma chance de continuar sua missão. E mais uma vez, Leonardo viu na fé a força que transforma o impossível em realidade. Esse episódio não apenas reforçou sua espiritualidade, mas o fez compreender, ainda mais profundamente, o valor daquela oração que aprendeu com a mãe. A oração que, em silêncio, grita ao universo por proteção, por livramento, por misericórdia. Foi ela que o sustentou naquele momento entre a vida e a morte. Mas os milagres não pararam por aí. Anos depois, Leonardo enfrentaria um dos maiores desafios de sua vida. Ver seu filho, Zé Felipe, passar por uma fase delicada de saúde durante a adolescência. O jovem começou a apresentar sintomas que preocupavam toda a família. Houve incertezas, noites em claro, diagnósticos imprecisos, hipóteses médicas que pareciam assustadoras. Foi um período de dor silenciosa, em que Leonardo se viu impotente diante do sofrimento do filho. Mas mesmo diante do medo, ele não fraquejou na fé. Pelo contrário, foi nesse momento que sua oração ganhou ainda mais poder. Todos os dias, sem exceção, ele se ajoelhava e fazia a mesma prece que aprendeu com Dona Carmen. Mas agora, com um pedido específico: que Deus curasse seu filho. Que trouxesse saúde, força e luz para aquele menino que ainda tinha tanto a viver. E aos poucos, quase como uma resposta divina que vinha do alto, Zé Felipe foi melhorando. Os exames começaram a dar resultados mais positivos. Os sintomas foram desaparecendo. E um dia veio a notícia. Ele estava completamente recuperado. Leonardo não se contém ao falar desse período. Seus olhos se enchem de lágrimas e sua voz treme. Porque para ele, aquilo não foi obra do acaso. Foi mais um milagre.
Mais um sinal de que existe algo maior, guiando seus passos, protegendo sua família, ouvindo cada palavra daquela oração sagrada. Ele acredita que a fé não é apenas algo que se sente, é algo que se vive. E ele vive essa fé todos os dias, com a certeza de que, por trás de cada conquista, de cada superação, de cada livramento, existe uma força que o acompanha desde menino. A força da oração. A mesma que o salvou no acidente, que curou seu filho, que o guia no palco e na vida. A mesma que transforma cada desafio em testemunho. E é por isso que Leonardo nunca deixou de orar. Porque ele sabe que, enquanto continuar, de joelhos diante de Deus, jamais estará sozinho. A oração que Leonardo faz todos os dias é, à primeira vista, simples. Mas, por trás de cada palavra, existe uma força espiritual gigantesca que ele carrega como escudo invisível. Não há rituais elaborados, nem discursos rebuscados. É uma prece direta, íntima, feita de coração para coração, entre ele e Deus. Tudo começa com um gesto de gratidão. Obrigado, meu Deus, por mais um dia de vida. Uma frase que Leonardo repete com humildade, reconhecendo que só o fato de abrir os olhos pela manhã já é um presente divino. Em seguida, ele pede proteção contra todo o mal, pedindo que energias ruins sejam afastadas de seu caminho, que nenhum olhar de inveja ou pensamento negativo tenha força sobre ele ou sua família. Depois, ele clama por prosperidade nos negócios, saúde para o corpo e para a alma, e sabedoria para tomar decisões que estejam alinhadas com o bem. É nesse ponto que ele recita o trecho mais marcante da oração, quase como um mantra pessoal. Senhor, me guia com tua luz, me protege com teu escudo, me dá saúde para continuar, prosperidade para multiplicar e paz para descansar. Essas palavras se tornaram sagradas para ele, não apenas pelo conteúdo, mas pela energia que carregam. Leonardo trata essa oração como uma verdadeira fortaleza espiritual. Não há um só dia em que ele não a faça. É como se esse momento de conexão com o divino fosse a sua base, o alicerce de tudo o que ele construiu. Antes de qualquer compromisso, antes de encarar o palco, a multidão, os holofotes e os desafios da rotina, ele se recolhe em silêncio, fecha os olhos, respira fundo e se entrega a essa oração. Não importa onde esteja, em casa, em um camarim, dentro de um carro ou em um hotel distante, o ritual é sempre o mesmo. Ele se concentra, desliga-se do mundo exterior e se conecta diretamente com Deus. É ali, nesse instante de fé profunda, que ele encontra força, equilíbrio e direção. Para o cantor, esse não é apenas um gesto de religiosidade. É disciplina. É compromisso com o espiritual. Ele acredita que a oração precisa ser cultivada como uma planta, com frequência, com intenção, com amor. Quanto mais se pratica, mais se fortalece. E quanto mais se fortalece, mais abrimos espaço dentro de nós para que os milagres aconteçam. A fé de Leonardo não é uma fé de ocasião. É uma fé construída no dia a dia, no silêncio, na persistência. Ele conta que, no início, orava mais por tradição, por costume herdado da mãe, Dona Carmen. Mas com o tempo, à medida que a vida foi lhe mostrando desafios, provações e também bênçãos grandiosas, ele começou a entender o verdadeiro poder da prece. E esse entendimento transformou tudo. Hoje, ele vê a oração como uma conversa, sincera com Deus, onde não existem máscaras nem aparências. Apenas um homem diante do Criador, pedindo força para continuar e agradecendo por tudo que já viveu. E é justamente essa sinceridade que torna sua prece tão poderosa. Porque ela vem do fundo do coração, sem esperar recompensas imediatas, mas com a certeza de que algo maior está ouvindo. Para Leonardo, orar é como respirar. É parte de quem ele é. E por isso,
Ele faz questão de manter essa prática viva, firme, todos os dias da sua vida, porque ele sabe que é nesse contato com o divino que encontra sua verdadeira fortaleza. A importância dessa oração na vida de Leonardo não está apenas em momentos isolados. Ela está entrelaçada em toda a sua trajetória, em cada passo, que ele deu desde os primeiros acordes ao lado do irmão Leandro, até os dias de hoje, como um dos artistas mais amados do Brasil. Desde o começo, quando os dois jovens de Goiás sonhavam em conquistar o país com a música sertaneja, Leonardo já cultivava uma fé silenciosa, ensinada pela mãe, alimentada nos bastidores, nos camarins improvisados, nas viagens longas de ônibus e nas noites em claro, à espera de uma chance. Quando o sucesso chegou, foi avassalador. Multidões cantando junto, discos de ouro, programas de TV, reconhecimento nacional. Mas junto com a glória, vieram também as provações. E, a maior de todas foi a perda irreparável de seu irmão, Leandro. A dor foi tão profunda que, por um momento, Leonardo pensou em desistir de tudo. Ele conta que se sentia vazio, sem direção, sem ânimo. O palco já não fazia sentido, a música parecia doer, e os dias eram longos demais. Mas foi nesse abismo de tristeza que a oração voltou a ser seu ponto de luz. Ele se agarrou à fé com todas as forças que ainda lhe restavam. Em silêncio, com os olhos fechados e o coração em pedaços, Leonardo repetia a oração que sempre fizera com Leandro antes de cada show. Só que agora, ela tinha outro peso, outra urgência, outra profundidade. Ele não pedia fama, nem sucesso. Pedia consolo, força para seguir em frente, sabedoria para entender os mistérios da vida e coragem para continuar sua missão. Aos poucos, a dor foi encontrando espaço dentro dele, não para sumir, mas para coexistir com a esperança. E a oração foi o caminho que permitiu essa transformação. Leonardo encontrou na espiritualidade o impulso para se reerguer, reconstruiu sua carreira passo a passo, honrando a memória do irmão, mas também construindo sua própria identidade como artista solo. Voltou aos palcos com o coração renovado e, mais do que isso, com uma nova visão de vida, a de que tudo tem um propósito e que nada acontece por acaso. Hoje, ele costuma dizer com frequência que oração não é só pedir, é agradecer. É reconhecer que existe algo maior nos guiando. Para Leonardo, essa consciência virou um mantra, um princípio de vida. Ele acredita que a oração, quando feita com verdade, é capaz de abrir portas invisíveis. Que ela traz clareza mental, equilíbrio emocional, serenidade diante dos desafios. Mais do que isso, ele acredita que orar atrai boas energias, muda a vibração à nossa volta e nos conecta com pessoas, oportunidades e circunstâncias que transformam nossa realidade. Essa fé, que o sustentou nos momentos mais escuros, também é a força que o impulsiona a seguir adiante. E isso se reflete em sua energia no palco, em seu carisma, no amor que recebe dos fãs em cada cidade por onde passa. A oração não apenas o protege, ela o renova. Ela é o elo entre o Leonardo artista e o Leonardo homem, pai, filho, ser humano. Um elo invisível mais poderoso que o mantém de pé, firme e cheio de gratidão pela vida que tem, pelas vitórias que conquistou e até pelas dores que o fizeram crescer. Se tem algo que Leonardo faz questão de reforçar sempre que fala sobre espiritualidade, é que a fé verdadeira não precisa de palco nem de plateia. Ela não exige hora marcada, roupa especial ou lugar sagrado. Para ele, o que realmente importa é a entrega, a sinceridade do coração e, acima de tudo, a constância. É essa repetição diária, esse compromisso silencioso, que transforma uma simples prece em uma força poderosa. Leonardo já contou em diversas entrevistas que mesmo nos dias mais cansativos, quando está em turnê, com agendas apertadas e noites mal dormidas, ele encontra um momento para parar tudo,
nem que seja por 2 minutos dentro do carro, em silêncio, com as mãos no volante e os olhos fechados. Às vezes é no camarim, antes de ouvir o grito da plateia. Outras vezes, no quarto de hotel, sozinho, olhando para o teto. Mas em qualquer lugar, de qualquer jeito, a oração acontece. E para ele, isso é sagrado. É como respirar. Não importa onde esteja, ele precisa desse contato com Deus para seguir em frente. E Leonardo garante, com a certeza de quem já viveu muitos altos e baixos, que os resultados dessa prática são reais e palpáveis. Ele vê isso na prosperidade que continua alcançando, mesmo depois de décadas de carreira. Em um mercado musical que muda constantemente, onde muitos nomes surgem e desaparecem, Leonardo segue firme, relevante, respeitado. Ele vê esse reflexo também na sua saúde, na energia que tem para subir no palco, cantar por horas e ainda sorrir com o mesmo brilho no olhar de quem começou ontem. Sente isso na proteção que o acompanha em cada viagem, em cada estrada, mesmo depois de ter enfrentado acidentes e situações de risco. Mas o que ele mais valoriza é algo que não pode ser medido: a paz de espírito. Aquela sensação de estar no caminho certo, de dormir com a consciência tranquila, de sentir que, independentemente do que aconteça, existe uma força maior cuidando de tudo. E ele afirma com firmeza: tudo isso vem da oração. Vem desse hábito simples, mas poderoso, de se conectar com o divino todos os dias. Leonardo é uma prova viva de que manter uma rotina espiritual pode transformar vidas. Sua história inspira não apenas pela música, mas pela maneira como ele lida com a vida. Ele mostra que não é preciso ser santo, nem perfeito, para ter fé. Que qualquer pessoa, seja qual for sua história, pode encontrar força na espiritualidade. Basta querer, basta começar, e principalmente basta não parar. Porque, segundo ele, a fé é como uma chama. Se você alimenta todos os dias, ela nunca se apaga. Pode até balançar com o vento das dificuldades, mas continua acesa, firme, iluminando os caminhos. E essa é a mensagem que Leonardo deixa para quem o ouve com atenção. A oração pode ser o seu refúgio, a sua fortaleza, a sua bússola. Não importa onde, nem como. O que importa é acreditar. Acreditar que existe algo maior te ouvindo. Acreditar que a fé, quando cultivada com amor, tem o poder de mudar tudo, inclusive a sua vida. Se essa história tocou o seu coração de alguma forma, então talvez seja a hora de você também dar um passo em direção à fé. A oração que mostramos aqui é simples, mas pode transformar vidas, assim como transformou a trajetória de Leonardo. Experimente incluí-la na sua rotina, antes de sair de casa, antes de dormir, ou nos momentos em que o coração estiver apertado. Feche os olhos, respire fundo e fale com Deus. Não importa onde você esteja. O que importa é a entrega. Acredite, quando a gente se conecta com algo maior, tudo começa a fazer mais sentido. E se você sentiu essa energia, essa emoção, esse chamado, não vá embora sem se inscrever no canal. Aqui, a gente compartilha histórias que inspiram, mensagens que tocam a alma e te lembram todos os dias que a fé é a ponte entre onde você está e onde você quer chegar. Deixe o like, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa dessa força. Sua simples atitude pode ser a resposta que outra pessoa estava esperando. Vale lembrar: essa história foi baseada em fatos públicos e depoimentos reais de Leonardo, mas a narrativa é fictícia. No entanto, uma coisa é certa: Leonardo é sim um homem de muita fé. E isso transparece em suas palavras, em sua postura, em sua caminhada. Que essa fé também possa brilhar na sua vida. Comece hoje. Faça essa oração. E nunca mais pare. Porque quem planta fé, colhe